Vitor, as palavras de Rui Costa sobre Marco Silva mostram um presidente que acredita no novo treinador. Oh, Bruna, mal estaria o Rui Costa se não acreditasse no Marco Silva no momento em que aposta nele. Vamos deixar de parte a possibilidade de Rubem Amorim, que nunca foi concretizável. Vamos deixar de parte a hipótese de Cesc Fabregas, que nunca foi verdadeiramente realista. Marco Silva é um treinador que encaixa naquilo que o Benfica necessita e que tem condições, não, que tem potencial para ter sucesso. Agora vamos lá ver as coisas objetivamente. Por exemplo, Rui Costa diz que opta por Marco Silva, ainda assim a situação do José Mourinho está resolvida. Mas, por exemplo, gostávamos de saber se no momento em que Rui Costa fecha o acordo com Marco Silva, se já tinha a garantia da parte de José Mourinho que não ia ter que lhe pagar nada se Henrique Riquelme ganhasse as eleições. José Mourinho, ao fechar o acordo, por exemplo, Rui Costa não disse, se a estratégia do Benfica, e nós sabemos qual era ou não esperar para as eleições do Real Madrid para fechar o acordo com o Marco Silva, e teve que acelerar esse processo porque o Marco Silva queria despedir-se do Fulham de forma digna e não deixar o Fulham pendurado por causa das questões do Real Madrid e do Benfica. E também já ficou claro que o Benfica queria pagar muito menos ao Marco Silva do que aquilo que vai pagar. Agora, a grande dúvida neste momento é se quando o acordo foi fechado com o Marco Silva, se o Benfica estava exposto à possibilidade de Henrique Riquelme ganhar as eleições, não receber 15 milhões do Real Madrid e o José Mourinho pedir o dinheirinho dele. Mas pronto, agora Rui Costa garante que havia um acordo amigável entre as partes, há algo que não há dúvida nenhuma. Esse acordo não estava escrito. Mais uma vez, é o 31 de boca que eu já denunciei várias vezes que foi exagerado ao longo deste processo. Mas, de qualquer maneira, também parte do princípio que as pessoas têm em honra, dignidade e palavra e que, portanto, José Mourinho não iria, depois de dar a palavra, na 23ª hora, apresentar-se no Seixal e exigir o dinheiro ao Benfica. Era o que faltava. Mas, de facto, era muito importante saber se, na altura que o acordo estava fechado que foi fechado com Marco Silva, se Rui Costa já tinha a garantia, repito, já tinha a garantia que José Mourinho não ia pedir nenhuma verba se o Florentino não ganhasse as eleições. E termina este segmento só com isto. Depois de, em 2025, Bruno Lage ter sido o menos culpado da minha época do Benfica, desta vez, agora, de forma surpreendente, também Rui Costa diz que José Mourinho não o desiludiu, sendo prova disso o facto de ter apresentado uma proposta de renovação. Portanto, se esta bitola se mantiver, corremos o risco, afinal, de Marco Silva em 2026-2027 ficar novamente em terceiro lugar e encher as medidas ao Presidente. Portanto, José Mourinho não desilude, Bruno Lage é o menos culpado, a dúvida repete-se pela segunda vez e vamos ver se há mais. A grande dúvida é então de quem é a responsabilidade do Benfica ficar em terceiro lugar. Porque, pelos vistos, os treinadores são sempre os menos culpados. Isto ainda por cima numa época em que o Benfica investe mais de 100 milhões de euros no plantel. É de facto uma situação sui generis que se passa no Benfica, mas que ainda terá mais uma ronda de debate, agora no dia 27, em Assembleia Geral perante os sócios encarnados. Mas, Vítor, de uma forma geral, achas que Rui Costa saiu bem desta conferência de imprensa? Na minha perspectiva, sim, Bruno. Eu acho que dentro daquilo que eram as expectativas para uma intervenção do Rui Costa, face aos temas críticos que estavam por explicar, face às situações complicadas que se encontravam em cima da mesa, face à ansiedade geral, não só da nação benfiquista, mas quase da nação desportiva nacional e nação desportiva, e não só, que estava ansiosa por ouvir Rui Costa falar. Tínhamos noção que hoje não era o mundo benfiquista que iria parar para ouvir Rui Costa, era o país que ia parar para ouvir Rui Costa, e ok, Rui Costa saiu bem, porque Rui Costa esteve naquele modo de debate das eleições. Ele já nos debates eleitorais tinha estado muito acima daquilo que era de esperar. Por exemplo, os apoiantes de João Noronha Lopes achavam que João Noronha Lopes ia limpar o chão, literalmente, com Rui Costa nos debates, e aquilo que se viu foi o contrário. Viu-se Rui Costa a prevalecer no confronto direto nesses cenários. E desta vez, Rui Costa não tremeu em nenhuma altura, não perdeu a calma, não se intranquilizou, esteve sempre muito sereno, esteve sempre explicativo, mostrou sempre abertura. Há mais perguntas, façam mais perguntas. E esta abertura foi importante. Repito, ainda que tenham ficado algumas pontas soltas e outras que intencionalmente Rui Costa não quis explicar, olha, uma delas, por exemplo, recebemos a justificação da parte de Mourinho quando se referiu à questão da imagem da camisola do Real Madrid por inteligência artificial. E ele, ao dizer recebemos justificação, disse tudo. Porque Rui Costa não podia ser recebi justificação. Sabes porquê? Porque o José Mourinho comunicou com o funcionário do Benfica. Não falou com o presidente, não falou com administradores, não falou com nenhum alto responsável.
dirigiu-se a um funcionário. Portanto, e Rui Costa depois diz, recebemos justificação. Aqui está, de forma comprovada, acima de qualquer dúvida, que Mourinho não comunicava já diretamente com Rui Costa nos últimos dias, nem quando houve a questão da camisola do Real Madrid por inteligência artificial. Portanto, no meio disto tudo, eu creio que o Rui Costa acaba por sair bem, face às expectativas, se calhar ainda até um pouquinho além em algumas circunstâncias daquilo que se poderia esperar. O balanço é positivo. Agora, naturalmente, há tanta coisa no ar e ficou tanta coisa que é incómoda de referir, que não me surpreende que Rui Costa tenha estrategicamente e taticamente não as mencionado de forma direta. Só que estamos cá nós para escrutinar e claramente percebemos que há aqui peças que não encaixam no puzzle da linha do tempo do processo de saída do José Mourinho. Mas, Vítor, quando José Mourinho for apresentado no Real Madrid, já no dia 13 de julho, o que é que ainda poderá estar por dizer? Ora, aí está, Bruna. Mas há uma questão de fundo aqui, naquilo que estás a mencionar, que é o facto de José Mourinho só ser apresentado a 13 de julho. E é mesmo isso, 13 de julho. A 13 de julho já passou o timing de haver respostas diretas a Rui Costa, de haver alguma postura beligerante por parte do treinador. Dia 13 é daqui a mais de um mês, portanto já a poeira assentou em tudo que diz respeito ao Benfica e então nessa altura José Mourinho vai estar muito focado naquilo que diz respeito ao Real Madrid. Se vai lançar algum dardo envenenado, alguma flecha, tentar espetar alguma bandarilha para o lado da luz, veremos depois nas entrelinhas. Mas há algumas situações que só dependem do entendimento do próprio José Mourinho. Por isso é que eu referi há um bocadinho que Rui Costa dizer que não ter havido uma valorização da oferta de José Mourinho para uma renovação sem discutir qualquer vírgula, não ter tido peso na saída de José Mourinho, isso o Benfica não pode dizer. Só o José Mourinho é que pode dizer. E nós também gostaríamos de saber o que o José Mourinho pensa disso. Porque o seu pensamento é essencial. Porque José Mourinho, a partir dessa altura, se sentiu que não havia um apoio incondicional por parte de toda a estrutura administrativa do Benfica, porque eu creio que em relação ao Rui Costa até seria daqueles que estariam mais ligados à defesa da continuidade de José Mourinho, mas a continuidade de José Mourinho nunca esteve em causa. Nós também dissemos isso. A continuidade nunca esteve em causa dentro da administração do Benfica. A questão era se iriam prolongar imediatamente o contrato e equiparar as condições de trabalho de José Mourinho às que tem em Rui Borges e às que tem Francesco Farioli, para José Mourinho estar em igualdade de circunstâncias. Foi um bocadinho esse cenário que foi colocado em cima da mesa e a partir daqui eu não creio que haja muito que José Mourinho possa valorizar a partir do momento que já estiver a treinar o Real Madrid. Terá que estar muito mais focado nessa missão que vai ser muito dura, embora, claro, existe aqui uma hipótese, que é a possibilidade de serem feitas algumas questões concretas. Por exemplo, a Média Livre, tenho a certeza que estará presente nessa sessão de apresentação de José Mourinho e, eventualmente, nesse momento, José Mourinho sentir que tem que dar alguma resposta concreta, nomeadamente à nação benfiquista, nomeadamente aos sócios do Benfica, os tais aos quais ele não se referiu na sua mensagem de despedida e que creio que a partir do momento que possam ter alguma dúvida sobre a forma como José Mourinho conduziu este processo, ou se posicionou neste processo, que se calhar necessitarão de uma palavra de José Mourinho então no dia 13. Mas será muito mais por aí do que propriamente abrir uma frente de batalha com Rui Costa, dado que naquela mensagem José Mourinho houve a preocupação de Rui Costa estar logo na primeira linha da intervenção de Mourinho, ou pelo menos na carta de despedida de José Mourinho.